Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais uma live. Tenho certeza que vai ser de grande valia, de grande contribuição para todos nós. O que vamos trazer hoje é um diálogo, né? Um bate-papo que não substitui a terapia, não substitui a supervisão psicanalítica, mas vai clarear um pouquinho a mente, principalmente para aqueles que são já profissionais da área, para aqueles que estão pensando em, né, se capacitar para tal, e para aqueles que amam a psicanálise. Então hoje a gente vai bater um papo, a gente vai conversar um pouquinho sobre um estudo de caso. Boa tarde, professora Meg. Boa tarde. Boa tarde a todos. Isso, agora sim. E agora começou a chover também, né? Mas vamos lá, vai dar certo, já deu certo, não tá como foi ontem, né? Ontem foi bem complicado, né? Sim, a nossa última live também, a internet aqui estava muito ruim, lembra? Tava ventando bastante, né? Mas, enfim, né? Conseguimos falar o que a gente queria e, assim, se a pessoa tiver um pouquinho de paciência, ela consegue entender, né? Que teve bastante coisa. Hoje a internet não está falhando, mas, assim, tá chovendo. Não bastante, mas está caindo. Hoje é aquele dia da chuvinha que cai e para, né? O tempo Eu inteiro. costumo aprovar depois que eu assisto. Aí eu digo, não, a Aí internet estava legal. você A é internet estava diferente. legal. Ou então eu digo, não, a internet não estava legal. Porque quando a fala da gente não é completa, né, que a internet não está legal, ou seja, emenda algo que a gente está falando, pula um pedaço, Fica não um fica pouquinho. sentido. Então eu não aprovo muito. Bom, hoje estava explicando aqui antes de você chegar que nós vamos fazer bem diferente. Nós vamos fazer bem diferente, mas a gente já tinha até comentado em outros momentos, né? Que nós iríamos fazer um estudo de caso. A gente está chegando aí no final de ano, então a gente está com bastante atendimento de home office, né, online, então a gente consegue remanejar em algumas situações. E, professora, mas aí acabaram as lives de sexta, a gente está testando, porque a gente teve um quórum maior na quinta, né, e sexta o pessoal, ainda mais esses dias assim, o pessoal está com a cabeça em Natal, Ano Novo, já, compra, aquelas coisas todas, né. Então, o que a gente vai trazer hoje é um estudo de caso, porém, estudo de caso, gente, para quem gosta da psicanálise, para quem quer entender como é que funciona. Esse estudo de caso daqui, ele é fictício, baseado em fatos reais, e em nenhum momento ele substitui nem a análise pessoal, nem o tratamento de ninguém, nem a aula, nem a formação, e muito menos a supervisão psicanalítica. É só uma ilustração para quem já é aluno, para quem está interessado na formação e para quem ama a psicanálise, para vocês verem como é que nós não atendemos só a pessoa no setting terapêutico, a gente estuda o caso a caso, né? Quando a pessoa bate a portinha lá do consultório ou fecha lá o seu aparelho no online, a gente vai estudar o caso daquela pessoa. Então, quando as pessoas falarem assim, mas terapeuta, é fácil ser terapeuta, ele só é pago para ouvir? Não. A gente estuda muito, muito. E aí a gente vai compartilhar um caso com vocês. Prestem bastante atenção. Quer falar alguma coisa antes, Meg? Não, você trouxe o caso, leia aí. O caso é o seguinte. Um suposto, né, gente? Só para vocês terem uma noção do como que a gente faz na formação e como é o nosso dia a dia. Um homem adulto chega no setting analítico, no setting terapêutico, no consultório,
e ele relata algumas questões, por isso ele buscou por terapia em psicanálise. Então, esse homem, que a gente não vai dar um nome, né, uma pessoa, ele relata um intenso desconforto quando precisa ficar sozinho. Um homem aparentemente dos seus 29, 30, entre 29 e 32 anos, ok? Então, ele relata um intenso desconforto quando precisa ficar sozinho ou quando percebe sinais mínimos de afastamento em relações afetivas. Ele se envolve com uma pessoa e daqui a pouco ele sente pequenos afastamentos até o afastamento de fato, né? E diante de frustrações, ele relata que busca alívio imediato na comida. Ele compensa, ele desconta na comida. Ou no uso constante do celular para não ficar vazio. E em sessão terapêutica, em sessão psicanalítica, em sessão analítica, ele descreve uma sensação corporal de um buraco ou de uma fome emocional difícil de nomear. Ao longo do processo analítico, essas experiências elas são ligadas, de uma certa forma, a vivências precoces de imprevisibilidade nos cuidados maternos. Ou seja, o que ele relatou, né, a gente já linka que provavelmente o que ele sente agora, o que ele está apresentando agora, pode estar ligado lá à infância dele, lá à história dele desde cuidados maternos, se houve algum rompimento, alguma situação ali, que aí a gente começa a investigar. E o comportamento atual deixa de ser visto apenas como hábito e passa a ser compreendido como uma tentativa oral de garantir presença, alívio e continuidade do vínculo. E antes da gente começar, né, a estudar o caso aqui juntos, algumas pessoas que não sabem, que não têm conhecimento, quando você fala, eu estou estudando, eu estou pensando em estudar psicanálise, eu estou pensando em fazer psicanálise, eu gosto de psicanálise. Psicanálise só fala do passado. Gente, é absurdo essa fala em pleno quase 2026. É porque não conhece a psicanálise, não conhece a história da psicanálise. Por exemplo, esse caso aqui que a gente vai trazer para vocês, ele é típico de que eu preciso ir no passado desse analisando, no passado desse paciente, lá na infância desse paciente, para descobrir o porquê que ele age assim agora, o que está acontecendo aqui agora. E no decorrer, né, aqui da nossa live, você vai entender do que a gente está falando. Mas quando a pessoa virar para você falar, a psicanálise só fala do passado, você pode falar assim, você está muito enganado. Psicanálise, ela trata a raiz do problema, ela investiga a raiz do problema. Ela não trata só o sintoma. E ponto. Nem entra nessa discussão. Porque quando a pessoa fala isso, é porque não conhece a profundidade da psicanálise. Né? E assim, nós somos suspeitas para falar porque somos apaixonadas pela psicanálise. E vimos e continuamos a ver resultados da psicanálise na vida das pessoas. Então, contra fatos não tem argumento. Meg, quer comentar alguma coisa antes da gente começar aqui o nosso estudo? Eu até anotei aqui, né, a fala de Lacan, né? Que Lacan, que você mencionou, falas, né? Nosso comentário, né? Falas de Freud, falas da Melanie, né? E eu costumo olhar muito pelo lado de Lacan também, né? Em que ele fala que o primeiro estágio do desenvolvimento sexual, né? A principal zona erógena é justamente o quê? A boca, que é fonte de prazer, né? E conhecimento do mundo, né? E daí ele desenvolve tudo que pode acontecer com o sujeito quando ele, na infância, ele não tem aquele cuidado, aquele aconchego, né? Porque quando os lábios, né, do bebê tocam o seio da mãe, né? Aquela sucção, aquele, né, juntinho ali, que ele saiu de dentro, Cheiro, né? isso, ele está ali. E parece uma coisa simples, parece, não, qualquer um dá uma mamadeira, mas não é assim. O sugar, a boca, a primeira zona erógena do indivíduo, do ser, é a boca. Né? Então, eu anotei aqui, ó.
A fase oral é o primeiro estágio de desenvolvimento sexual. Nascimento aos 18 meses, né? Onde a boca é a principal zona erógena e a fonte do prazer. E conhecimento do mundo, através da amamentação e sucção, sendo crucial para formar a personalidade, olha só a importância, e estabelecer os primeiros vínculos de confiança e dependência, né? Com o cuidador, com possíveis fixações adultas em hábitos orais, como fumar, comer compulsivamente, né? Ou dependência emocional. Então, quer dizer, quando isso não ocorre lá na infância, na fase adulta, pode haver essas fixações desses hábitos, né? E às vezes a gente vê como uma compulsão. Fulano está com uma compulsão disso. Mas por quê? Qual é a origem? Daí o motivo da gente ver o galho da árvore com algum problema, mas a gente ir lá na raiz para saber qual é o problema que originou, né? O galho da árvore está assim. Sim. Então, a visão de Lacan é essa, né? Como a de Freud e a de Melanie, só que com uma releitura, Sim, né? sim. Dentro desse caso, né, a gente entende, né, começa a entender que o que o que esse paciente está apresentando na vida adulta dele, no momento atual dele, tem a Tá. ver com a fase oral dele, lá atrás, exatamente isso aí que a professora falou. Lá de trás. Que ele nem lembra. Que ele Claro, nem lembra. nem lembra. Não E lembra. aí a Então, por isso gente que ele começa a chega. investigar. Ele chega só com sintoma, Sim, né? E sim. cabe a nós investigar, porque nós sabemos o que origina essa codependência, toda essa fixação, né? Então, daí a nossa investigação. E existe uma questão ali que ele falou, né? Quando tem uma frustração, ele compensa ou ele descarrega, né, vamos dizer assim, na comida por fome emocional. E existe, né, a gente não vai entrar muito nesse mérito, mas é bom a gente citar aqui, existe a fome natural e existe a fome emocional. Né? A fome natural, poxa, eu almocei meio-dia, não parei para lanchar às 15 horas, nem 16, nem nada. Já vai dar 18, 19 horas, quase 20 horas eu não comi nada. Naturalmente vai me dar fome. Ok. A fome emocional é uma fome por conta de um sintoma, por conta de um sentimento, por conta de uma frustração, né? Ou de uma ansiedade, alguma coisa assim. E a fome emocional, ela precisa ser investigada, porque da mesma forma que a pessoa comer excessivamente, ela pode se desesperar com esse comer excessivamente e desenvolver a partir daí outros transtornos também. Né? Então existe essa diferença, né, da fome natural e da fome emocional. Esse buraco que ele se refere é um vazio emocional, que ele não sabe identificar, porque foi numa idade muito tenra, ele não tem como identificar, mas ele não teve essa presença, né, esse cheiro, esse aconchego, né, Alguma coisa aconteceu nessa essa fase. união, né? Então ele, com certeza, ele foi amamentado por alguém, ou a mãe teve que sair para trabalhar, não podia amamentá-lo no seio, retirava o leite, outra pessoa dava. Então, quer dizer, não foi uma amamentação comum, né? Sim, Como sim. normalmente tem que ser. Então, ele não tem essa compreensão, mas ele tem os sintomas que nos levam a entender que no nascimento dele, nos primeiros meses, houve alguma coisa. Sim, e aí a gente começa, né, a investigar, porque quando a gente estuda caso, a gente começa a fazer algumas anotações para quando chegar a próxima sessão ou as próximas sessões, a gente conseguir fazer algumas intervenções ali, né, começar a pesquisar, mas ele não lembra e tal, então vamos botar ele para pesquisar, tentar puxar a memória, ou se
por exemplo, no caso dessa pessoa, se a mãe ainda estiver viva, procurar saber, né, o que aconteceu e tudo mais. Então, são Até no possibilidades. parto, como foi o parto, se houve um Exatamente. sofrimento fetal, entendeu? Se foi um parto Exatamente. normal, uma cesariana, um parto fórceps, porque naquela época usava muito, entendeu? Sim. Aí a professora Meg, ela falou aqui no olhar de Lacan, eu vou falar para vocês aqui no olhar de Freud um pouquinho de Melanie Klein. Para Freud, a oralidade, né, a fase oral, ela não se limita à alimentação, mas constitui a base das primeiras experiências de prazer, como Lacan fala, o vínculo, claro, e a confiança. E é nesse período que se organizam as primeiras formas de relação de objeto, inicialmente vividas de modo indiferenciado entre o eu e o objeto. Objeto, no caso, a mãe, né? Agora, Melanie Klein amplia essa compreensão ao destacar que na oralidade o bebê vive fantasias intensas de incorporação, de destruição, de preservação do objeto, organizando ansiedades primitivas ligadas à sobrevivência psíquica, e a qualidade da experiência oral influencia diretamente a capacidade futura de dependência, confiança e Sim, regulação emocional. como foi essa amamentação, vai ser o resultado dele no futuro. Exatamente, exatamente. E aí, as pessoas podem pensar assim, né? Eu dei uma aula sobre isso e eu comentei. Freud fala sobre isso, Lacan fala, Melanie Klein fala, Donald Winnicott fala sobre isso, e Jean Piaget, apesar de não ser psicanalista, né, mas quem faz pedagogia, como nós fizemos, a gente passa por ele a faculdade inteira, né, ele fala do desenvolvimento infantil, que é o desenvolvimento do ser humano, né? E fala da fase anal, fase oral, fase fálica e tudo mais. Então, independente da pessoa atender criança ou não, nós precisamos compreender as fases do desenvolvimento psicossocial, as fases do desenvolvimento de uma pessoa. Por quê? Porque situações que acontecem hoje podem estar ligadas a situações lá, desde do gerar, E a da grande maioria gravidez, está, né? a maioria está. E como a psicanálise ela trata o profundo, ela vai investigar essas fases também, né? Então, esse analisando, esse paciente chegou com essa demanda, chegou com essa queixa, né? Chegou com essa questão, e aí a gente começa a investigar e ele ajuda nessa investigação, porque a gente depende de dados que ele traga para que a gente possa montar a intervenção e começar a auxiliá-lo, a norteá-lo, a orientá-lo para elaborar o que está acontecendo com ele na atualidade e ressignificar para que ele possa ajustar e melhorar essas questões, né? Talvez, não sei se houve abandono, porque assim, quando a mãe sai para trabalhar e o bebê tem que ficar com alguém, ele não tem essa noção que a gente tem hoje, mas é uma sensação de abandono, ele não sabe que a mãe está saindo porque O é o sustento. abandono, ao crescimento, né? Ele aparece como rejeição, né? Sim, sim, sim. Lá na frente ele vai entender, mas vivenciou essa parte também, né? Então, a gente começa a montar ali o caso e a gente tem as estruturas, né? As estruturas psíquicas, como neurose, psicose, perversão e tudo mais. E ali, nesse caso, a gente vê a neurose com traços de dependência oral, justamente por conta dessas questões que ele nos apresentou e que a gente vai descobrindo no decorrer das sessões. Por isso que terapia, gente, não é da noite para o dia, é uma jornada, é uma caminhada. A pessoa chega no set agora com 29, 30, 31, 32 anos, como é que eu vou mudar isso em um mês? Sim, através desse estudo de caso, ficou assim nítido para quem não tem um conhecimento, porque quando nós atendemos um setting, nós não ficamos dando explicações nem discorrendo sobre Freud, Lacan, Melanie, Winnicott e nenhum outro. Então ficou Isso é claro nossa que função não é, saber.
Sim, que não é simplesmente, para conversar com um terapeuta, com um psicoterapeuta, eu falo com qualquer pessoa. Agora eles estão percebendo que o falar com qualquer pessoa não surte o mesmo efeito, porque essa outra pessoa não tem o conhecimento que nós temos de todos esses autores, né? Só as obras de Exatamente. Freud são inúmeros livros, né? Exatamente. E aí, gente, quando chega um cliente, né, um paciente, analisando com essa demanda, por exemplo, para a gente, quais vão ser os objetivos desse tratamento? O objetivo geral, favorecer a elaboração psíquica da dependência oral, ampliando a capacidade dele tolerar frustração, sem precisar descontar na comida, ausência e espera, né? Tolerar a ausência, tolerar a espera, sem recorrer compulsivamente a substâncias, a substitutos orais, que pode ser a comida. Nesse caso foi a comida, mas poderia ser uma substância química, enfim, várias situações, né? Então, o objetivo geral seria esse, favorecer essa elaboração psíquica da dependência oral para que ele possa ampliar a capacidade dele de tolerar essas questões, a frustração, a ausência e a espera, sem ter que recorrer à compulsividade, né, por alguma situação. No caso dele, alimento. E existem objetivos específicos. Esse é o geral, é aquele que eu preciso, né, junto ali com ele, resolver. E os específicos é onde a gente esmiuça para poder ir aos poucos resolvendo o caso, resolvendo a demanda. Então, por exemplo, dos específicos aqui desse caso, que é o tornar consciente as fantasias orais de incorporação e perda e nomear afetos ligados ao vazio e à angústia de separação, porque ele fala que ele não consegue denominar esse vazio, né, o que ele sente. E é uma angústia, talvez, de separação, né, que pode estar ligada a esse vazio. A questão da perda, será que foi uma perda? Será que a mãe veio, né, faleceu? Que Sim, quando acontece, você né? começa a expor, né, todas essas situações, essas probabilidades, ele começa a conectar assuntos que ele ouviu na família quando era maior. Sim, Aí vai, sim. nós vamos ter um escopo de como nós vamos montar, né, um manejo clínico ali. Isso aí. Manejo clínico, gente, é o que nós podemos fazer, né, na intervenção psicanalítica. Como é que a gente vai tratar o caso, tá? Nós vamos usar aqui vocabulário técnico para que você para A gente tenta é, falar o menos possível a linguagem técnica, mas às vezes escapa, às vezes não né, pensa a gente palavras até difíceis. explica, né, como foi a questão aqui da palavrinha manejo, tudo mais, mas é necessário para que vocês vejam que esse profissional que escuta, esse profissional que atende, esse profissional que é chamado de terapeuta, ele precisa ser respeitado, porque dá trabalho, gente. Dá trabalho. Não, e Enquanto muita gente está indo. um terapeuta, um psicanalista, ele é um estudioso Sim, contínuo. Ele constante. fez em cerca de 3 anos, 3 anos e meio de formação, ele fez em torno de 100 análises didáticas, ele vive estudando, ele já leu vários autores, Ele não fez análise, né? Ele continua em análise, né? continua em análise, né? Então, é um profissional que tem uma escuta analítica, uma Sim, fala analítica. sim. Não é como você conversar com um amigo. Não, não, não. E assim, conversar com um amigo não é terapia, mas é terapêutico. Muito cuidado com esse jargão, porque é bem diferente. Conversar com um amigo é necessário, é prazeroso, é divertido e faz parte da vida, mas é desabafo. Falar com um terapeuta, falar com um psicólogo, falar com um psicanalista é análise, E é sigiloso, que é o mais é importante. sigiloso.
E nós não podemos dar a nossa opinião. Um amigo pode dar a opinião dele, nós não podemos dar a nossa opinião. Por isso, Nós vamos fazer com que você chegue a um denominador comum, melhor para você. nós vamos analisar, né, e fazer com que ele reflita o que ele mesmo está trazendo, né, a Sim. demanda que ele está trazendo para o setting. Enquanto que um amigo não, vai dar opinião. Sim. Outros objetivos específicos, né? Fazer com que esse paciente, esse analisando, ele diferencie a necessidade emocional de comportamento compulsivo. O que é um comportamento compulsivo? É algo que eu não consigo controlar e que está demais, que está em excesso. Fortalecer a função simbólica e a capacidade de pensar o afeto, refletir o afeto, o que eu estou sentindo, identificar esse afeto, o que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, o que eu estou sentindo é real, ou é ideal, ou é imaginário, tudo isso a gente vê em análise. E Sim, construir... e se existe algum gatilho que desencadeia, Sim. né? Isso. O que são gatilhos, gente? São aqueles insights que você está num lugar, né? Sentou ali, está batendo papo com seus colegas mesmo, mas acontece alguma coisa, ou chega alguém que te remete muito à imagem de uma pessoa, pronto, que você talvez tenha perdido, alguma coisa assim, só um exemplo, te desperta aquele gatilho, aquela saudade, aquela lembrança, ou aquela vontade de chorar, alguma coisa assim. Então, gatilho. E são gatilhos assim, bem disfarçados, né? Que eu gosto de citar música, alguma música que você passa você ouve, cheiro de comida, alguma comida que te oferece, você vai num restaurante comer, qual o cardápio e tal, aí falam, entendeu? Exatamente. Então tem várias coisas que assim passam despercebidas. Sim. Mas são gatilhos. Outro objetivo específico, construir uma experiência relacional estável no setting analítico. Por quê? Porque tudo isso é feito com acolhimento. A gente vai acolher, não vamos julgar a pessoa, mas não vamos bater palma para tudo que ela faz. Então, a gente até, em algum momento, a terapia ela vai confrontar para que você possa realinhar, mas a gente também vai acolher. Então, a gente precisa construir essa relação estável no setting analítico, que em psicanálise a gente fala transferência e contra-transferência também, né? E o confronto é engrandecedor, porque sem o confronto não há reflexão. Em si não houver reflexão, não há mudança. Então, é necessário. Né? Quando ele chega com essa demanda, porque assim, quando a gente escuta tudo isso, e as primeiras sessões, a primeira, a segunda sessão, é muito do escutar mesmo, porque a gente está conhecendo a pessoa, está conhecendo a queixa, está conhecendo ali a dificuldade dele, né? E a gente nem diz que é o problema dele, porque o problema ele passa a ser a solução. Por quê? Porque ele veio buscar ajuda. Então ele já está sinalizando que é isso aqui, por isso daqui a gente vai, né, ver os galhos aí que estão sinalizando alguma coisa para a gente poder montar esse grande quebra-cabeça. O mais difícil não foi feito, que foi aceitar, né? O mais difícil. Chegar até o set terapêutico, né? Cessar aquela resistência, porque existe um tabu muito grande contra a análise, contra a terapia, né? Que as pessoas acham que fala com qualquer pessoa, que é coisa para maluco, embora nós cansemos de falar que maluco não vai entender o que nós estamos falando, nem nós vamos entender o que ele está falando. E nem se fala mais essa palavra, né? Sim, mas eu ainda ouço, né? Então tem gente que fala isso e não é. Todos nós temos problema e às vezes a gente não sabe a origem. E com uma escuta analítica, né? Nós vamos conseguir entender de onde vem, né? Qual a raiz do problema, cuidar e outra coisa, Meg, eu gosto de sinalizar quando eu ouço, né?
esse tipo de questão que muitas das vezes tem pessoas que também chegam na terapia sem problema pessoal. Ela chega para aprender a lidar com quem tem problema e não quer se tratar. Isso aí, isso aí. E tem muito, né? E tem muito, muito. E geralmente quem tem problema é aquele que acha que não tem problema. Exatamente, né? Aí entram os narcisistas, né? O bipolar, que às vezes acha que só a medicação vai dar Os resultado. Não, controladores, manipuladores. manipuladores. Tudo isso a gente já falou aqui. Tem os vídeos todinhos aí. Então ele vem, ele é acolhido, a gente escuta e começam as intervenções, começam as sessões, né, de análise, de clínica e tudo mais. E a gente começa a investigar para quê? Para que ele possa identificar esses gatilhos que a gente explicou ainda agora, e a partir disso ele comece a aprender a nomear esse vazio, esse buraco, nomear os afetos, mesmo que seja um afeto ruim, vamos dizer assim, entre aspas, ele precisa nomear esse afeto, ele precisa fazer a associação desse afeto ao que esse afeto está produzindo dentro dele e na vida dele, e vamos explorar aí as fantasias inconscientes que podem estar envolvidas nessa situação. Bia, vale acrescentar que, às vezes, até o cheiro de um perfume Sim, sim, remete a pessoa ao passado. E inconscientemente ela não sabe, porque vamos supor que tenha sido nessa fase, né? sim, sim, É 2, 3 anos de idade, que sim, a criança não lembra, mas o inconsciente está registrado. Então, o cheiro, quando ela sente o cheiro, ela sente ou alegria ou tristeza, ela sente algo que ela não sabe nomear, mas ao mesmo tempo não sabe por quê, né? sim. É mais um gatilho que eu lembrei que acontece muito também. E até nós, terapeutas, chegarmos, né, a ver quais os gatilhos, o porquê, o que ocasiona, isso remete tempo, remete muita pesquisa, muita conversa para você É um chegar tempo, e é um fazer tempo. com que o paciente tenha insight, porque vai chegar um momento que ele mesmo vai, realmente tal dia eu estava em tal lugar e passou fulano, passou alguém com perfume que fulano usava, entendeu? Aí ele vai juntando quebra-cabeça. Sim. E nesse caso aqui dessa pessoa, né, desse paciente, desse analisando aqui que a gente está compartilhando com vocês, uma das primeiras questões que a gente vai tentar identificar para poder começar a direcionar para a resolução é a questão de nomear, né, esse sentimento vazio, nomear esses afetos e o que esses afetos causam dentro dele e na vida dele em si, se são reais ou não, e o porquê disso. Além disso, identificar se há ansiedade dentro dessas situações aí, o porquê dessa ansiedade, né? E isso aí já vai para, sei lá, 8, 10 sessões de análise, né? Uma por semana. Então, já vamos aí para 4 ou 8, uns 3 meses aí de tratamento só nessa parte, porque cada situação que ele traz, a gente pode vir com uma intervenção. Por exemplo, no caso do vazio, a gente pode perguntar para ele, em algum momento, que ele nos dê essa oportunidade, né? Que ele faça essa abertura. Esse vazio, né, que aparece quando a outra pessoa, quando o outro se afasta de você, ele parece mais corporal do que uma tristeza comum, uma tristeza natural. E o que você imagina, por exemplo, que falta nesse momento? A gente vai estar sempre tentando fazer com que ele reflita sobre aquilo que ele está falando, para que ele possa se ouvir nessa reflexão. Tudo bem até aqui? Né? Tudo certinho? E aí, gente, nós vamos, quando ele começar a nomear esses afetos, porque quando ele começa a nomear afeto, é porque ele começou a identificar. E isso já é ótimo, já está surtindo, né, o efeito ali, a análise em si. Né?
Já está Já começando está a subir a subindo a escada. escada, já está passando para um outro nível. E aí, os próximos níveis são fazer com o que a gente chama de foco clínico, proporcionar a ele maior capacidade de espera, redução dos comportamentos substitutivos. Então, ele já está identificando, ele identificou que ele está com um comportamento que ele está substituindo por alguma coisa, ele mesmo já vai começar ali a se ajustar. Por quê? Nós não estamos com a pessoa fora do consultório, Sim. no dia a dia dele. Então, o que ele aprende ali, o que ele observa, o que ele analisa ali, ele tem que praticar lá fora. Por isso que a gente fala que a análise, ela começa geralmente depois que ele sai. O que ele vai fazer Porque com tudo aquilo que que ele ele falou? ouviu, ele sai pensando. Ele sai Refletir. pensando e tem que pôr em prática, porque senão fica parado, fica estacionado, né? E ali a gente vê se há falta, se há excesso, se há baixa autoestima, que pode com certeza acontecer, medo Sim, do se houve uma abandono, de negligência rejeição, por quê? de tratamento, Oi? né? Se houve uma Oi? negligência, se houve uma negligência de tratamento, com certeza há uma baixa autoestima, né? Sim. E Juntamente uma com outra coisa também que você falou aí que eu me lembrei, é, tem situações que a gente precisa orientar esse analisando esse paciente a buscar por outra especialidade. E aí é onde a gente orienta, a gente conversa, a gente encaminha. De repente ele precisa passar por um fono, de repente ele precisa passar por um clínico, de repente ele precisa sim passar pelo psiquiatra, de repente ele precisa passar por um nutricionista, se ele já chegar acima do peso por conta dessa descompensação e tudo mais, né, dessa compulsividade. Por quê? A gente não vai prescrever medicação, né? Quem vai fazer isso é um nutricionista, que vai pedir uma bateria de exames, vai ver o porquê, como é que estão as taxas hormonais, glicose, tudo isso, para ver se há necessidade ou não de uma intervenção farmacológica. Então, a gente pode orientar, a gente pode encaminhar. Para quê? Para que ele seja cuidado na totalidade, e não só no emocional. Porque se eu estou vendo ali uma identificação de que há algo que está além do meu quadrado, e não é feito, então, com certeza, eu preciso que seja feito para que ele sinta o efeito da análise como um todo, né? Agora, no meio desse caminho, a gente já falou sobre isso aqui, pode haver resistência quando houver o confronto, né? Ninguém gosta de ser confrontado. E na terapia acontece isso em algum momento. É aí que tem a virada de chave. Mas nem sempre é tão simples assim, nem sempre é tão fácil assim. E havendo resistências, é onde a gente traz para o estudo de caso, é onde a gente compartilha na supervisão psicanalítica, para quê? Para que a gente possa romper essa barreira, romper essa resistência, compreender essa resistência para que o analisando, para que o paciente dê continuidade ao tratamento. Porque a resistência dele pode, nesse caso aqui, pode até estar sinalizando que ele está com medo de perder o psicanalista, como ele perdeu possivelmente a mãe lá atrás, tentativa de algum mecanismo de defesa, ou uma idealização excessiva. a compreensão de que nesse confronto que você não está ali como uma crítica, né? Não. Para desistir da terapia, que você está E principalmente na terapia,